Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um Palavra por Palavra. Findamos mais uma semana e a Palavra de Deus foi nossa companheira, foi nossa lamparina a iluminar as trilhas da nossa vida. Muito obrigado pela sua amizade, comunhão, sintonia, pelo tempo que passamos unidos através da tecnologia, pela comunhão de vida, pelos bonitos comentários, pelo tempo que você dedica enviando nossos conteúdos, nossa oração e reflexão, nossa bênção a outras tantas pessoas. E neste sábado, 19 de agosto, o texto que a liturgia nos coloca, o texto do Evangelho, é Mateus. Nós estamos na companhia dele, lendo este Evangelho que foi escrito para uma comunidade vinda do judaísmo, que conhecia a Bíblia como tal, o Antigo Testamento, toda a história da salvação, e que agora precisava fazer a experiência de entender que aquilo que os antigos haviam recebido como promessa em Cristo estava se cumprindo, se realizava. Nesse texto, que estamos no capítulo 19 de São Mateus, os versículos 13 a 15, é um texto bem pequeno, é o comportamento de Jesus para com as crianças. Ontem, quando falávamos sobre a questão do divórcio, do matrimônio, do celibato, nos versículos anteriores, eu dizia que Jesus prioriza a proteção para com a mulher, valoriza a família e abençoa aqueles que se consagram totalmente ao serviço do reino pelo celibato. Hoje, e eu dizia também que todas as leis, todas as normas, os mandamentos eram para favorecer a vida. Hoje, nesse trecho de 13 a 15, quando ele fala das crianças, ele também quer valorizar, proteger e ensinar como que nós, comunidade de fé, devemos e podemos nos portar diante das crianças em idade, a infância, mas também dos pequeninos. O texto diz que as mães levaram as crianças a Jesus para que impusessem as mãos sobre elas e fizessem uma oração. Esse era o papel das mães. Normalmente o pai não fazia isso. Mas podemos também pensar que tenha sido a família que levou as crianças, os filhos, até Jesus, para que ele impusesse as mãos como gesto de bênção, com força de cura, como acolhimento, como aconchego, presença de Deus, e orasse por elas. Quantos pedidos que as mães, que os pais fazem pelos filhos. Aquelas mães, aqueles pais, aquelas famílias, elas também faziam isso. É daqui que nós aprendemos. Mas os discípulos repreendiam. Eu disse, né, e nós lembramos mais uma vez, a comunidade de Mateus, ou as comunidades de Mateus, elas tinham uma influência muito grande da lei. E no tempo de Jesus, a lei não era para apenas defender a vida, era um legalismo que desembocava no puro e no impuro. Era a lei do puro e do impuro. O sistema político, religioso, social era marcado por essa divisão. Existia quem era puro e existia quem era impuro. As mães e as crianças faziam parte daquela categoria de pessoas que praticamente sempre estavam impuras. As mães, por causa das regras, por causa do trabalho, as crianças, por estarem brincando, por estarem em contato com os animais. Então, os discípulos, a comunidade de Mateus ainda tinha muito presente essa legalidade, ou esse legalismo, melhor isso, legalismo. E Jesus, com a experiência que ele tem de Deus como Pai amoroso,
Ele quer dar um olhar novo. Isso não existe. Nós somos convidados à acolhida, ao aconchego, à bênção, à oração. Por isso que ele toca, como ele fez no leproso. Ele tocou, porque a lepra era algo que segregava, que excluía, que deixava as pessoas de lado. E Jesus não se mede, não se vale por esse caminho. Ele sabe que no coração de Deus Pai, como no coração dele, que é Deus Filho, e no coração do Espírito Santo, o coração de Deus é acolhida, é amor, não tem exclusão. Por isso que ele vai dizer para os discípulos: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. É muito forte essa frase. Ele já havia dito: quem não se converter e não se fizer como criança. Se lembram de uns dias atrás? Então, o caminho da pequenez, da simplicidade, da humildade. A pureza aqui não é de estar limpo ou sujo. A pureza é no sentido de inocência, de confiança, de entrega, de entregar-se aos cuidados da providência divina, de confiar. O caminho que as crianças sabem muito bem fazer. Eu estava aqui rezando e pensando, né? Nas nossas celebrações, às vezes os pais, as mães, os avós, os tios, dizem assim: não vou levar a criança porque ela faz barulho, faz bagunça. Infelizmente, em algumas situações, as crianças são maltratadas. Eu já soube de casos que até pedem para que saia, mas não é assim. A criança vindo, ela vai aprender, porque aprende-se a ritualidade fazendo, exercendo, vivenciando. Não vai ser deixando a criança do lado de fora que nós vamos ensinar ela o amor às coisas de Deus. Por isso que, por onde eu passo, eu sempre digo: a criança pode até fazer o barulhinho dela, pode até fazer a baguncinha dela, caminhar, deixar os pais encabulados. Nós que estamos lá na frente falando, podemos até se perder, não é verdade? Mas é melhor as crianças dentro das nossas comunidades do que fora. Elas são a continuidade, como nós também precisamos estar para ajudá-las nessa transmissão da fé. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Ele continua a sua missão, a sua jornada rumo a Jerusalém. Então, meus amigos, tenhamos presente quem são os pequeninos que estão próximos de nós. E mais do que isso, além do amor às crianças, do respeito às crianças, tenhamos amor, respeito, cuidado para com os pequeninos. Foi assim que Jesus fez. E é assim que ele pede para nós sermos pequeninos, humildes, simples, generosos, porque por aí nós entraremos na dinâmica do reino dos céus. O reino dos céus é acolhimento, então faremos essa bonita experiência. Um abraço para todos, Deus vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um excelente sábado e até amanhã, se assim o bom Deus nos permitir. Tchau, tchau. Esqueci, se você puder e quiser e tiver um tempinho de compartilhar com seus grupos, com as suas amizades, com seus contatos, se quiser publicar nas outras redes, fique à vontade. É com certeza a palavra de Deus que vai sendo anunciada e chegará a outros tantos corações. Tá certo? Então, tchau, tchau. Muito obrigado.